Então, pessoal, o que acontece? Não era, normalmente, no direito penal, os professores não dão essa aula aqui, tá? Os professores não dão essa aula que eu vou dar para vocês hoje, eles pulam toda essa matéria. Porque são crimes que acontecem muito pouco, ou que quase não acontecem, tudo. Mas, como tem aqui crime de epidemia e algumas coisas assim, eu achei interessante nesse momento a gente passar por isso. E como a nossa matéria, eu falei com vocês, é um pouco menor esse semestre, vai dar tempo certinho da gente ter uma aula só para isso aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente está estudando crimes contra a incolumidade pública. Vamos ver o que o professor Masson fala sobre isso. Olha só. Incolumidade é o estado de preservação ou segurança de pessoas ou coisas em relação a possíveis eventos lesivos. Vamos pagar um pouquinho aqui só para... Pode pagar tranquilo. Se eu quer ficar ouvindo aqui? Não, tá tranquilo. Se quiser acender a outra luz lá também. Não, aqui tá tranquilo. Vamos lá. Ao utilizar a expressão incolumidade pública, o legislador incriminou condutas atentatórias à vida, ao patrimônio e à segurança das pessoas indeterminadas ou não individualizadas. O que é incolumidade pública? É isso, é a sua segurança, a segurança do seu patrimônio, é quase tudo, mas que não ofenda alguém determinado, que ofenda a sociedade em geral, tá? Isso é incolumidade pública. Então, são esses crimes que nós vamos estudar agora. Começando pelo incêndio, artigo 250. Antes eu queria pedir a algum aluno, por favor, ir lá abrir o artigo para mim, 121. Cirlânio, obrigado pela câmera aberta aí também. Artigo 121, nosso querido artigo de homicídio, por favor. Quem puder ler pra gente. É 221 ou 121? 121, homicídio. Tá aberto aqui. Pode ler pra gente, por favor. Artigo 121. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Ok. Lê pra mim as qualificadoras que tem, por favor. Vamos lá. Caso de diminuição, no caso? Ou... Não, esse é privilegiado. Peraí. Mais embaixo um pouquinho, você vai achar as qualificadoras. Se o crime acontece com... Aí vai estar emprego de fogo, veneno. Ah, tá. Paga ou promessa de recompensa. Vamos lá. Se o homicídio é cometido, inciso 1º, mediante a paga ou promessa de recompensa ou por motivo torpe. Se o segundo... É para ler todos ou não? Sim, todos, por favor. Por motivo fútil. Se o terceiro, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Inciso 4, a traição. Beleza, só até aí já tá bom. Lê esse último que você leu de novo, por favor. Ah, tá. O terceiro? Por favor. Com emprego de fogo, com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum. Perfeito. Eu quero que vocês só guardem isso na mente, porque nós vamos falar exatamente sobre essas qualificadoras, mas agora elas como crime. Entende? Por quê? Porque se ela é destinada a uma pessoa, a gente vai tratar de homicídio qualificado, que é crime hediondo. Se for em pessoas indeterminadas, a gente vai ter esses crimes aqui. Tá? Então vamos lá. Artigo 250, incêndio. Causar incêndio expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio. Então a gente viu que isso aqui é exatamente incolumidade pública, né? Colocar em perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro. Então, pena de reclusão de 3 a 6 anos e multa. Causa de aumento de pena. Parágrafo 1º. As penas se aumentam de 1/3. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Então, ele causou esse incêndio com o intuito de obter vantagem pecuniária, aumenta a pena. Inciso 2º. Se o incêndio é em casa habitada ou destinada à habitação. B. Em edifício público ou destinado a uso público, a obra de assistência social ou de cultura. Então, vamos lá. Primeiro, letra A. Em casa habitada ou destinada à habitação.
Então, gente, por que eles colocaram os dois? Casa habitada, realmente, com seus moradores ali, que tenha moradores e tudo. E destinado à habitação, exemplo, a gente sabe aí que a Raquel, todo mundo conhece aí em Itabira, que ela é muito rica. Tem várias casas em vários lugares do Brasil. E uma delas é uma casa de praia. Aquela casa de praia dela, no inverno, não fica habitada, mas é uma casa destinada à habitação. Então, se causar um incêndio ali, também configura o crime. Tá? Mesmo que não more especificamente ninguém ali. Em edifício público, pronto, isso aí já, né, fechado, em edifício público, ou destinado a uso público, tá? Então, uso coletivo em geral, shopping centers e essas coisas, ou a obra ou assistência social de cultura, que entra cinema, teatro, tá? Mesmo que não seja pública, então, assistência social de cultura, ok? Em embarcações, aeronaves, comboio ou veículo de transporte coletivo, aqui, além de aviões, barcos, a gente vai entrar com esses comboios, normalmente são trens, né? São comboios. E transporte coletivo, ônibus, em geral. Por isso que a gente tem aí esse crime de incêndio de ônibus, que acontece muito quando o pessoal quer reivindicar alguma coisa. Em estação ferroviária ou aeródromo, que é aeroporto, basicamente. Em estaleiro, onde ficam os navios, fábrica ou oficina. Em depósito de explosivo, combustível inflamável, por óbvio, né, pelo risco. Em poço petrolífero. Ou galeria de mineração. Perfeito. Em lavoura, pastagem, mata ou floresta. Esse aqui tem alguns probleminhas, porque nós temos um crime ambiental para isso. Então, normalmente, se o incêndio for em lavoura, pastagem, mata ou floresta, aí vai depender. Por quê, gente? O que diz o 250? Causar incêndio expondo a perigo a vida, integridade física ou patrimônio. Se o cara coloca fogo numa lavoura, pastagem, mata ou floresta, que não é patrimônio de ninguém, e que não pôs ninguém em perigo à vida de ninguém, ele não comete esse crime aqui. Ele vai cometer um crime ambiental. Tá? Então, guardem bem que esse incêndio precisa ser causado para expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio. Nós temos o incêndio culposo. Se culposo o incêndio, a pena é de detenção, não mais de reclusão, de 6 meses a 2 anos. Um artigo comprido, mas muito autoexplicativo, né? Vamos falar algumas coisas dele. Ele tem dolo e culpa, então é o primeiro crime culposo que a gente trabalha aqui, pelo que eu me lembro, né? Acho que é o primeiro. Bem jurídico tutelado à sociedade ou em calamidade pública, dá no mesmo, tá? É um crime comum, pode ser cometido por qualquer pessoa, instantâneo, comissivo, né, pela ação do agente, unissubjetivo, uma pessoa só pode cometer, mas pode usar mais, plurissubsistente, você pode fracionar ou intercrimes. Ele é um crime material, tem que ter efetivação material aí, e o núcleo do tipo é causar. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio, inciso 1º. O que vocês entendem disso? Queria que vocês falassem comigo. Por que vocês acham dessa causa de aumento? O que tem que acontecer para ter essa causa de aumento de pena aqui? Vamos lá. É isso mesmo, tá bem simples aí. Não fiquem com medo. Não é pegadinha. E aí, o que vocês acham que tem que acontecer para ter essa causa de aumento de pena? Tem que ter intenção? Isso. Aí, vamos lá. O que a maioria da doutrina entende? Que a pessoa tem que... Olha só. Se o crime é cometido com intuito de obter vantagem, então a parte minoritária da doutrina entende que tem que ser pago depois do crime. Por quê? Porque a pessoa cometeu o crime com o intuito de receber algo. Então, se a pessoa recebeu antes, não configuraria essa causa de aumento de pena. Mas hoje, a grande maioria da doutrina entende que não. Que tanto faz se a pessoa recebeu antes, durante ou depois, se ela recebeu dinheiro, né, ou a promessa de receber dinheiro, ela vai ter essa causa de aumento de pena. Tá? Mas com essa palavra aqui de intuito de obter vantagem, alguns doutrinadores ainda entendem que só pode ser se ela receber dinheiro depois. Habitat e destinado à habitação, eu já falei com vocês. Assistência social ou cultural, porque não deixa de ser uma utilidade pública. Então aqui entram também os parques, mesmo que sejam particulares, shopping centers, vão entrar aqui também os cinemas, tudo isso. Teatros. A forma culposa. Então,
demanda-se, neste caso, a comprovação de ter agido o incendiário com imprudência, negligência ou imperícia, infringindo o dever de cuidado. Então, vocês sabem que isso é a forma culposa, eu quis colocar aqui para lembrar vocês. Então, se ele não agiu assim, se ele agiu com dolo, forma dolosa, se ele agiu com imprudência, imperícia ou imprudência, negligência ou imperícia, aí nós temos a forma culposa. Então, a Raquel está andando, né, perto aí de um local, acendendo seu cigarro, e quando ela é acometida por um ataque epilético, ela cai, e esse cigarro dela, ou o isqueiro, o fósforo que ela estivesse usando, causa um incêndio. Nós temos o quê? Um incêndio culposo ou um incêndio doloso? Para mim é espasmo, ato involuntário. Acho que nem crime é. Exatamente, nós não temos conduta. Né? Conduta é vontade, mas consciência. Ela não tem vontade aí, nem consciência do caso do que ela está fazendo. Então, se não há conduta, não há que se falar em crime, né? Então, ótimo. Vamos lá. Se o incêndio for praticado com o propósito de matar ou ferir alguém, isso eu falei com vocês, devem ser imputados aos agentes 2 crimes, por incrível que pareça, gente. E é isso que você tem que ter cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Homicídio qualificado pelo emprego de fogo ou lesão corporal. Então, um dos 2 crimes vai jogar. Então, se a pessoa fez um incêndio, então tem ali a Raquel. Eu quero matar a Raquel. Coloco fogo no carro da Raquel. Eu respondo pelo quê? Homicídio qualificado ou lesão corporal. Né? Ok. Agora, se eu ainda causo perigo a outras pessoas, aí eu respondo pelos 2 crimes. Eu respondo pelo homicídio qualificado, no caso da Raquel, e eu respondo pelo crime de incêndio. Tá? Por quê? Porque são bens jurídicos tutelares diferentes. Um é a vida ou integridade física e outro é a incolumidade pública. Então, o homicídio não vai só porque foi o meio que eu usei. Porque o problema aqui não é o fogo, o incêndio em si, é causar perigo às pessoas. Nós estamos nos crimes de perigo. Isso aqui cai muito e muita gente erra, porque fala que é um bis in idem. Não há bis in idem aqui. Tá? Não há. Você vai responder pelos 2 crimes se você causou perigo. Então, meu objetivo era matar a Raquel que estava num carro. A Raquel num carro, no meio do mato, longe. Eu vou e coloco fogo no carro dela. Aí não causei perigo a ninguém. Agora, se eu ponho fogo no carro da Raquel no meio de uma rua, eu causo perigo. Né? Se alastrar, pegar na rede elétrica, qualquer coisa que estiver passando perto, explodir, o que for. Então, eu respondo pelos 2 crimes, porque defendem bens jurídicos distintos. Tá? Neste caso aí, nós temos um concurso formal. Uma ação só, 2 crimes. Tenho certeza que vocês lembrariam o que era concurso formal e concurso material, mas eu quis adiantar. Né? Vamos lá. E o incêndio agravado, com agravante aqui, e fraude para recebimento de indenização ou valor do seguro. Então, nós temos o estelionato. Tá? Você vai fraudar para você receber o seguro do carro, você vai pôr fogo no seu carro. Temos o estelionato. E o artigo 250, concurso formal, em razão da presença de desígnios autônomos de novo. Mas tomem cuidado. Tomem cuidado. Olha só uma coisa. O intuito da pessoa era obter vantagem pecuniária, certo? Quando ela põe fogo no carro dela, causa dano no meio da rua, então ela causa dano, causa perigo de dano às pessoas, né? Perigo em geral às pessoas, à economidade pública, mas com o intuito de receber vantagem pecuniária. Para fraudar um seguro, por exemplo. Ok. Nós vamos colocar essa pessoa no artigo, no estelionato, 171 ali até no parágrafo 2º. Ok. Só que nós vamos colocar essa pessoa no caput do 250 e não no inciso 1º, porque aí sim estaria o bis in idem. Veja bem, o objetivo dela de obter vantagem econômica só pode ser punido uma vez. Você já está punindo lá no estelionato. Você não vai jogar o aumento de pena aqui do incêndio, que esse inciso 1º está na tela. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio. Não. Esse aqui, você já jogou lá no estelionato. Acabou. Você está punindo ela agora pelo perigo que ela causou colocando aquele fogo naquele carro. Então, ela vai responder de novo com concurso formal. Neste caso aqui, estelionato, mas um incêndio. Só que o caput. Não essa causa de aumento de pena aqui. Deu para entender essa diferença? Então, o estelionato já é para obter vantagem econômica. Você não vai punir ela 2 vezes para obter vantagem econômica. Você vai punir uma pelo estelionato, de obter vantagem econômica, e outra pelo perigo causado pelo incêndio, lá no caput.
esquece esse inciso primeiro nesse caso. Ok? Professor, Pois não. professor, Pode esse falar. slide não tem ele aqui no grupo, não? Esse ainda não, mando amanhã. Ah, tá, porque eu tô com dificuldade de enxergar aqui no telefone, eu queria abrir no computador, mas tá bom, obrigado. Eu mando sempre no dia seguinte, cara. Aí, mando para vocês. Que eu nem tenho ele ainda para te mandar em PDF, que se tiver alguma correção pra fazer, eu faço em aula que depois que eu mando. Mas vamos lá. Incêndio provocado por motivação política. Tomem cuidado, tá? Para qualquer partido que for, partido que existe, que não existe, ou mesmo que seja para manutenção de organização política clandestina ou subversiva, umas Farc, por exemplo, né, o Partido Islâmico lá do Oriente Médio, né, que são subversivos e tal, não são consideradas organizações políticas do país, estará caracterizado o crime do artigo 20 da Lei de Segurança Nacional, que hoje em dia é tão falada, né? Então, princípio da especialidade. Não vamos usar o crime de incêndio aqui. Então, guardando. Se o incêndio é praticado por motivação política, vou colocar fogo na sede do partido inimigo, vou colocar fogo nos panfletos do partido inimigo, ou qualquer coisa nesse sentido, nós vamos usar, tá, a Lei de Segurança Nacional no artigo 20. Não vamos usar aqui o artigo de incêndio. O que diz? Devastar, saquear, extorquir, roubar, sequestrar, manter em cárcere privado, incendiar, depredar, provocar explosão, praticar atentado pessoal ou atos de terrorismo, por inconformismo político ou para obtenção de fundos destinados à manutenção de organizações políticas clandestinas ou subversivas. Princípio da especialidade. Nós vamos usar o artigo 20 da Lei de Segurança Nacional e não o incêndio, neste caso específico. E a pena de reclusão de 3 a 10 anos. Parágrafo único. Se o fato resultar em lesão corporal grave, a pena aumenta até o dobro, morte aumenta até o triplo. Só no caso de provocado motivação política. E a tentativa? Vou dar um exemplo para vocês. Gumercindo munido de galões de gasolina, a derrama por todos os cômodos de uma casa situada em rua movimentada e repleta de pessoas. E, antes de riscar o fósforo para atear o fogo, é detido pelo proprietário da residência. Tentativa. Ou, Zé das Couves ateia fogo no apartamento de um prédio. Todavia, antes que as chamas tomarem proporções inerentes ao incêndio, estava começando ainda ali, são controlados por bombeiros. Os dois são tentativas. Lembrem, tem que colocar em perigo. Lei de crimes ambientais. Provocar incêndio em mata ou floresta. Pena, reclusão de 2 a 4 anos e multa. Se o crime é culposo, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Falei com vocês. Ele é específico. Tá? Agora, eu quero que vocês guardem bem o artigo 258, que nós vamos usar ele durante toda a aula. O artigo 258, ele vai se referir aos crimes de perigo comum. São os crimes que a gente está falando, contra a incolumidade pública. Olha o que ele diz. Se o crime doloso de perigo comum, então todos esses que nós vamos estudar, resulta lesão corporal de natureza grave, então se esse incêndio aqui resultar lesão corporal de natureza grave, a pena privativa de liberdade é aumentada de metade. Se resultar a morte, é aplicada em dobro. Então, guardando. Se, desses crimes que nós vamos estudar, mas agora falando do incêndio, resultar lesão corporal de natureza grave, porque se não for natureza grave, e aqui grave ou gravíssimo, tá, gente? Se não for de natureza grave, ele é abarcado pelo crime de incêndio. Se for de natureza grave, a gente vai pegar e aumentar a pena até a metade. Se resultar morte, a pena é aplicada em dobro. Tá? No caso de culpa, se do fato resulta lesão corporal, qualquer uma, a pena se aumenta-se até metade. Se resulta morte, aplica-se a pena combinada a homicídio culposo, aumentada de 1/3. Então, se resultar morte, culposamente, a gente vai pegar o homicídio culposo e ainda aumentar 1/3. Então, você vai pegar o crime de homicídio, jogar o artigo 14, né? Combinar ele com 14, que é a tentativa, e depois do resultado, você vai aumentar 1/3 na terceira fase da dosimetria da pena. Guardem os 258, nós vamos falar dele sempre. Explosão. 251. Alguma dúvida no 250? Do incêndio? Tranquilinho, mamão de maionese? Eu queria falar que minha cadeira está quebrada, ela quebrou hoje. Se eu cair, não precisa ficar preocupando em tirar foto nem nada que está sendo gravado. Eu tiro essa imagem e mando para vocês. Fiquem tranquilos. Tá? Mas tem chance disso acontecer. Vamos lá. Explosão. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio. De novo,
Está deixando claro que é incolumidade pública, olha isso. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem. Seria qualquer pessoa. Mediante explosão, arremesso ou simples colocação de engenho de dinamite ou substância de efeitos análogos. Vamos lá. O doutrinador quis entender esse engenho de dinamite. Né? Nós vamos ter a dinamite aí, especificamente com areia, nitroglicerina, essas coisas todas. Bom, ele quis mostrar aqui algo de forte valor de explosão. É isso que ele quis dizer. Então, dinamite ou substância de efeitos análogos, que causam uma explosão tão grande quanto uma dinamite. A gente sabe que as dinamites são usadas aí nas pedreiras. Tem pedreira aí perto de Itabiri? Tem pedreira aí em Itabiri? Estou perto? Isso aí deve ter, né? Minas Gerais inteiro tem. Então, assim, quem mora perto ou já morou, eu cresci em frente a uma pedreira. Você escuta, aquilo treme tudo, a explosão é gigantesca e destrói pedras, destrói montanhas, né? Então, é uma explosão realmente grande. Então, vamos lá. Mas, se vocês forem pegar de núcleo aí, o que ele diz? Você vai expor a perigo como? Causando a própria explosão em si, o arremesso, só um arremesso de algo assim já seria, ou simples colocação de engenho. Então você fala assim, olha, isso aí é o famoso, tem uma bomba aqui no prédio, vou ameaçar todo mundo. Coloquei uma bomba aí na sua casa para te ameaçar. Tá? Tudo isso aqui. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 1º. Se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeito análogo, a pena cai, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Mas tem um aumento. As penas aumentam-se de 1/3 se ocorre qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 1º, inciso 1 do artigo anterior, ou é visado ou atingida qualquer das pessoas enumeradas no inciso 2 do mesmo parágrafo. Resumindo, vamos voltar lá. Vocês entenderam? O que eles querem dizer? Você vai pegar aqui o nosso querido incêndio e vai substituir por explosão. A mesma coisa. Se o crime é cometido com o intuito de obter vantagem pecuniária em proveito próprio ou alheio, se aí a explosão é em casa habitada ou destinada à habitação, em edifício público, as mesmas coisas que a gente usou aqui, para não ficar repetitivo, o legislador falou, não, as mesmas daquele artigo anterior vai ser usado aqui. Agora, eu quero ver se alguém criar algum dia o 254A, né? Que aí o 251 vai ficar sem sentido. Mas, enfim. A princípio, não criaram, só tem 250 e 251. Então, a mesma coisa que você aplica aqui para o incêndio, parágrafo 1º, né, inciso 1 e 2, você vai usar também na explosão. Vou voltar lá na explosão. Aumento de pena, as penas aumentam de 1/3, mesma coisa. Se ocorre qualquer das circunstâncias da hipótese prevista no parágrafo 1º, inciso 1, que é a paga ou promessa, né, de recompensa aí, no caso, intuito de obter isso, ou é visado a atingir qualquer das enumeradas no inciso 2, que são tudo aquilo de casa habitada, né, de patrimônio, de imóvel público, tudo aquilo que a gente viu, aeronave, tudo aquilo que a gente viu. Modalidade culposa também. No caso de culpa, se a explosão é de dinamite ou substância de efeito análogo, a pena é de detenção, de 6 meses a 2 anos. Nos demais casos, quais são os demais casos, gente? Do parágrafo 1º, se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo, tá? De efeitos análogos. Então, lá, nos demais casos, é de detenção de 3 meses a 1 ano. Quais são essas explosões? Mari, né? Ou Mary, Rubia. Você já me falou, eu esqueci. Eu acho que você falou, né? E eu esqueci. Desculpa, obrigado pela câmera ligada aí. Então, vamos lá. Gente, qual que é a questão? Quais são esses outros explosivos? Pólvora, por exemplo. A pólvora, por mais que ela cause uma explosão, ela não chega perto da explosão causada por uma dinamite. Tá? Então, você pode fazer com pólvora. Você pode fazer, não façam. Mas se for feito com pólvora, não vai ser... Aqui, ó, o crime ele é privilegiado nesse sentido. Tá? A substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeito análogo, reclusão de 1 a 4 anos. Assim na modalidade culposa também, a pena é menor. Ok? Adriano, obrigado pela câmera ligada aí também. Vamos lá. É o que eu falei com vocês da modalidade privilegiada, explosivos à base de pólvora, entre outros. Tá? Elemento subjetivo, dolo e culpa, o bem jurídico tutelado, incolumidade pública, como vão ser em todos aqui. Crime comum, qualquer pessoa pode praticar. Instantâneo, acontece ali na hora. Comissivo, né, por uma ação. Plurissubsistente, é possível fracionar intercrimes também, né, tentativa e tudo. Unissubjetivo, uma pessoa só pode causar. Ele é material causal e o núcleo do tipo é expor. Ok.
Pode existir explosão com engenho de dinamite, como com engenho de substância de efeitos análogos. Ok. Se a lei pune o arremesso, vejam bem, e a simples colocação para coagir, não é necessário que a explosão aconteça. Entenderam isso? A lei não pune explosão, arremesso ou engenho. Então, se a lei está punindo o simples arremesso, quer dizer que não precisa ter explosão. Precisa ter essa atitude. Ou explodir, claro, ou você arremessar algo que tem esse poderio, ou você fazer um engenho daquilo para poder ameaçar outras pessoas. Olha, eu coloquei aqui com várias dinamites, eu vou explodir essa casa se não me derem o que eu quero. Isso faz com que seja um crime de perigo comum e concreto, dano à vida ou ao patrimônio. Tá? Então, é um crime de perigo comum e concreto. Perigo concreto, não abstrato. Que realmente aquele perigo tem que acontecer. Não precisa explodir? Não. Mas a pessoa precisa arremessar, ou ela precisa realmente ter montado, né, ter feito aquela engenharia ali, tá? Para coagir as pessoas. Explodir para matar. Lembra que eu pedi para ler o artigo 121 na forma qualificada? Mesma coisa. Vai pegar o homicídio qualificado, que é hediondo. Se coloca em risco as outras pessoas essa explosão, responde no concurso formal pelos dois. Tá? E aqui, independente, gente, você vai responder sempre pelo caput, quando for em concurso formal. Porque a especialidade do lugar a gente já usou lá no 121. Aqui só está colocando, a pessoa só está respondendo aqui por colocar em risco. Não pela explosão em si, porque a explosão já está sendo usada lá para criar um crime hediondo, para criar uma qualificadora no homicídio. Ok? Vamos lá. Se é aquela explosão, aquela pesca sacana que a galera faz, né, de explodir, jogar os peixes para cima, tudo. Se essa é a finalidade, e se não provoca o perigo comum, a gente entra no artigo 35 da Lei dos Crimes Ambientais. Pescar mediante a utilização de explosivo ou substância que, em contato com a água, produz um efeito semelhante. Pena reclusão de 1 a 5 anos. Então, pelo princípio da especialidade, nós vamos usar esse. Lembra? O cara tá pescando aqui na Lagoa da Pampulha, aqui do lado da minha casa aqui. Tá pescando na Lagoa da Pampulha. Aí ele vai lá e já não pode pescar lá, né? Tudo bem. Ó, uma vez a gente foi... Ai, meu Deus. Uma vez a gente foi chamar a atenção de um cara, né, que tava pescando na Lagoa da Pampulha. Nós fomos lá e falamos, parceiro, não pode pescar aqui, é proibido e tal. Ele falou assim, não, tudo bem, eu não pesco mais não, mas que a maioria dos restaurantes aqui em volta compra meu peixe, eles compram. Tudo poluído e os restaurantes tudo vendendo. Mas enfim, vamos lá. O cara tá aqui do lado na Lagoa da Pampulha pescando e ele ainda usa explosivo. Não tem como, parceiro. Ele vai responder pelo crime. Porque todo mundo aqui em volta, um monte de gente caminhando, correndo, andando de bicicleta lá em volta, não faz sentido, tá? Agora, se ele faz isso lá longe, tá, naquela pesca, no meio do nada, no meio da água, lá no meio do nada, aí ele responde só por esse crime aqui do artigo 35 da Lei de Crimes Ambientais. Ok? A forma qualificada, mesma coisa, gente, 258. Se essa explosão causar lesão corporal grave ou causar a morte, a gente vai ter aí, tá? A pena aumentada até metade ou ela duplicada. Na forma culposa, mesma coisa. Causou lesão corporal, qualquer uma delas, a pena é aumentada até metade. Se resultar a morte, a gente pega o homicídio culposo e aumenta 1/3. Guardem esse artigo 258, tá? Muito importante. Vamos agora. Alguma dúvida sobre a explosão? Tranquilo? Uma mão com magnésio? Vamos agora para o uso de gás tóxico ou asfixiante. 252. Vocês estão vendo que são crimes mais, assim, mirabolantes e tal. Por isso que, normalmente, nos professores de direito penal não dão essa matéria. Eles falam com os alunos assim, ó, vocês leem isso aí lá e tá tudo resolvido. Mas eu achei interessante trazer para vocês. Vamos lá. Expor a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outrem, de novo, falando exatamente com a incolumidade pública, usando de gás tóxico ou asfixiante. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Cirlânio está trabalhando. Você trabalha em Itabira mesmo, Cirlânio? Itabira. Está trabalhando. Começa a acontecer um tumulto generalizado nas ruas e ele é chamado e tem que ir lá, porque a função, uma das funções da nossa gloriosa Polícia Militar é manter a ordem, não é isso? Então ele vai lá e ele vai, né, tentar
fazer com que os ânimos se acalmem, ele tenta conversar com a população, ele tenta de tudo, mas a população, né, não se acalma, está revoltosa, está quebrando as coisas, está causando um furdunço gigante, e a única forma de repelir aquilo é usando moderadamente um gás lacrimogêneo. E aí, claro, ele vai repelir aquele tumulto, vai restabelecer a ordem e vai prender quem tiver que prender. Ok. Cometeu o crime do artigo 252? E aí, tirando o Cirlânio, alguém tem que responder sem ser ele. Vamos julgar o Cirlânio aqui. Cometeu, gente? Não. Por quê? Primeiro que o lacrimogêneo não é gás tóxico, né? Só, vamos lá. Se pode perigar a integridade física usando gás tóxico ou asfixiante. Ele pode ser considerado gás asfixiante, sim. Mas vamos lá. Por que ele não responderia? Estrito cumprimento do dever legal? Exatamente, né? Nós temos fato típico, mas não é ilícito. Ok? Estrito cumprimento do dever legal dele como policial. Agora, o que fala exatamente, gente, nas discriminantes aí? A gente fala que a pessoa não comete o crime, né? Legítima defesa, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal, mas ela pode responder pelo excesso. Lembram disso? Ok. E é exatamente aqui que entra. Se não havia necessidade de usar, ou se usou em excesso, ou qualquer coisa que se entender assim, ele pode vir a responder pelo 252 sim, viu? Os policiais podem responder pelos 252 neste caso. No caso de ser excesso ou entender que não era devido. Ok? Pode responder pelo 252. Modalidade culposa. Se o crime é culposo, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Elementos objetivos, dolo e culpa. De novo, bem jurídico tutelado, incolumidade pública. Crime comum, qualquer pessoa pode cometer. É um crime instantâneo, comissivo, plurissubsistente, unisubjetivo, mas aqui ele é formal. Não necessita de uma mudança no mundo exterior. Tá? Só necessita dessa liberação desse gás. Não precisa que nada aconteça vindo daí. Então, aqui não é um crime material mais. Estamos diante de um crime formal. Se a intenção era matar, de novo, sendo a intenção matar, a gente entra novamente no homicídio qualificado, por isso que eu pedi para ler no começo da aula. Mesma coisa. Se colocar em risco a coletividade com aquele gás, concurso formal, então vai responder tanto pelo homicídio qualificado, quanto pelo caput 252. Opa, parece que travou aí. Vocês estão me vendo, ouvindo? 1, 2, som. Ok. Adriano, parece que quer perguntar alguma coisa? Estou. Tá ouvindo? Tô sim, pode falar. A respeito do gás de pimenta. Sim. É do mesmo jeito? Não, o gás de pimenta ele não entra como tóxico asfixiante aqui. Ah, beleza. Tá? Eu acredito que vai ter contravenção penal falando sobre isso. Depois eu posso até dar uma olhada para você. Tranquilo. Tá? Então vamos lá. Gás lacrimogêneo pela polícia, eu já disse para vocês. E nós temos a lei das contravenções penais. Aqui, ó, acho que vai entrar aqui, ó. Provocar. Ah, e outro, o policial pode responder, gente, claro. Além desse crime, responder ainda pelo abuso de autoridade. Mas vamos lá. Artigo 38. Lei das contravenções penais. Provocar abusivamente emissão de fumaça, vapor ou gás que possa ofender ou molestar alguém. Qual que é a diferença? É basicamente a mesma coisa. A diferença está na gravidade. Se for algo que pelo menos incomode, ofenda, moleste alguém, vai ser essa contravenção penal. Tá? Agora, se a gente está falando de um gás tóxico ou asfixiante, já entra no crime. Ok? 258 novamente como forma qualificada. Se dessa asfixia, desse gás tóxico gerar lesão corporal grave ou levar à morte. Mesma coisa dos outros. Tranquilinho até aqui? É uma matéria bem tranquila, bem simplesinha. Mamão com maionese. Questão para garantir na prova. Vamos lá. Professor, explica esse artigo 38 aí, por favor, de novo. Tá, claro. Esse artigo 38 é da Lei de Contravenções Penais. É uma contravenção penal, não é um crime. Mas ele é basicamente igualzinho ao nosso crime. Ó. Provocar abusivamente emissão de fumaça, vapor ou gás que possa ofender ou molestar alguém.
Só que aqui é muito menos grave que o nosso. Então, se você fizer uma fumaça muito grande, né, e na casa de alguém, suponhamos que você está fazendo uma queimada, esquecendo o crime que isso possa gerar, tá? Você está fazendo uma queimada muito grande no seu lote e a fumaça está em toda na casa de alguém. Você pode estar cometendo essa contravenção penal aqui. Entende? Você está ofendendo alguém ou molestando alguém. Pode ser por fumaça, por vapor ou por gás. Se é por gás, parece muito com o nosso crime. Mas no nosso crime a gente fala de gás tóxico asfixiante, algo muito mais sério do que um gás que fala na contravenção penal, que é algo com certeza muito menos grave. A única diferença é a gravidade. Mas são delitos muito parecidos. Ok? Ah, ok. É porque eu estava pensando na GL300, nas munições de impacto controlado, mas eu acho que não se encaixa aí dentro, não. Porque são Não, munições de não vai impacto encaixar aqui. controlado. Mas encaixa aqui não. Tá. Adriano, pode falar. Só me dá uma dúvida aqui. Vamos, por exemplo, aqui. Acontece muito nos presídios, os presos colocar fogo no colchão. Tem a área que separa a porta da cela e a área lá que não vai pegar fogo em lugar nenhum. Ele joga o colchão lá e põe fogo. A fumaça, ele não vai. Se o colchão, se ele botar o fogo dentro da cela, ele pode responder como incêndio, não é isso? E desculpa, Cílio, o quê? Colocar fogo dentro, com o colchão dentro da cela. Ele responderia como incêndio, não é isso? Com homicídio? Incêndio. Ah, não responde. Não responde. Vai depender, Adriano, nesse final aqui, ó, se ele colocou em perigo a integridade física ou patrimônio de outro. Porque se ele só danificou aquele bem, ele responde dano ao patrimônio. Agora, se colocou em risco as vidas ali por aquele fogo, aí ele responde sim. Não, mas é isso que eu estou te falando. Se ele colocar dentro da cela, lá vai ter mais presos, vai responder. Exato. Sim. Agora, e quando ele pega esse colchão e joga do lado de fora da cela e o colchão lá só emite esse gás, ele pode responder por esse gás tóxico ou não? Então, aí ele vai responder o dano ao patrimônio, que ele sempre vai responder, e pode responder essa contravenção penal sim, desde que ele incomode, desde que moleste ou incomode alguém, nem que sejam os policiais penais ou os agentes penitenciários. Se chegar aquele gás, aquela fumaça, e estiver incomodando, indo para as casas ao lado ali, pode responder essa contravenção sim. Ah, não, beleza. Além do dano ao patrimônio, claro. Dano ao patrimônio público, nesse caso. Então, o 258 é da forma qualificada. Mais alguma dúvida? Ô, professor. Pode falar. Só uma dúvida, por exemplo. A polícia, por exemplo, utiliza esses meios para, por exemplo, dispersar uma manifestação, alguma coisa assim. Pode se encaixar numa contravenção também? Esses tipos? Como eu estou te falando, se for excesso, sim. Assim como esse crime também. Então, assim, a polícia tem que manter a ordem. Se aquilo está fugindo da ordem e não há um outro meio, né, se ela usar, perfeito, não é crime. Agora, se ela excedeu, ela pode responder a qualquer crime que ela faça. Quando ela excede, ela responde a qualquer crime ali, naquela parte que ela está excedendo, junto normalmente com o abuso de autoridade. Ela responde aos dois. Então, se a polícia usa alguma coisa como fumaça, vapor, e aqui pode entrar até o lacrimogênio, aqui pode entrar até o spray de pimenta, aí sim, nesse caso, o policial, se ele exceder, ele responde tanto a essa contravenção, mais abuso de autoridade, se ele exceder. Ou ele pode responder por esse crime usando o gás lacrimogênio, mais o abuso de autoridade. Mas aí tem que ficar comprovado que não existiam outras formas e tal. Porque o que acontece, gente? Normalmente, utilizar tanto o gás lacrimogênio quanto o spray de pimenta é uma das menores formas de conter álcool. É uma das formas primárias de dispersar a população de conter álcool. Né? Porque você vai ter ali depois bala de borracha, que é muito mais grave, depois você vai ter que talvez usar a força, poder de fogo ali. Então, uma das formas menos graves é essa. Então, é muito difícil essa forma ter excedido nessa forma. A não ser que o negócio não estava sendo violento, não estava acontecendo nada, e o policial do nada chegou e usou um gás lacrimogêneo. Aí ele responde. Mas é muito difícil acontecer, porque é uma das formas primárias de manter a ordem, são esses gases aqui. Tá? E que não é nada bom, viu? Quem nunca experimentou gás lacrimogênio ou de pimenta, parceiro, já tive que ficar na academia de polícia, eles jogam num corredor fechado, a gente tem que ficar lá dentro, ó, babando, caindo pelo olho, pelo nariz, nossa, é terrível, mas enfim.
Não é bom, não. Durante o curso vira perfume. Não é bom, não. Tá louco. Em compensação, um policial amigo meu, que eu já falei com vocês, lá do Pará, esse amigo meu lá do Pará, que não sou eu, tinha um louco na cela uma vez, louco de tudo. Ele jogou, cara, spray de pimenta no cara, mas ele acabou com o vidro. Todos os policiais tiveram que sair na delegacia e o cara continuou gritando louco, sentiu nada, de tão maluco que ele tava. Os policiais todos tiveram que sair. Enfim, tem uns que aguentam mais que os outros. Mas, ainda mais quando tem com droga, né? Mas é isso, gente. Alguma dúvida aqui? Podemos passar? Em BH, a gente pegou um caso outro dia do cara que tomou 5 tiros de ponto .40 e continuou indo para cima. Imagina com gás. Né? Não vai ser isso para ele. Mas vamos lá. Fábrica, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivo ou gás tóxico ou asfixiante. O que o código fez? Falou o seguinte. Pegamos todos esses crimes que a gente acabou de tratar aqui e só de você fabricar ou fornecer ou comprar ou ter em sua posse, já vai constituir o crime. Professor, mas isso é preparação. Aqui é uma exceção à nossa querida regra do intercrimes. Né? A gente não pune os atos preparatórios, exceto quando configura um crime autônomo. Isso aqui é exatamente isso. É um crime autônomo dos atos preparatórios desses crimes que a gente acabou de estudar. É igual você a posse ou porte de arma de fogo para homicídio. Se a pessoa cometeu um homicídio, a gente não vai punir ela pela posse ou porte de arma de fogo. Mas se ela não cumprir, se ela não praticar o homicídio, a gente tem esse crime autônomo. Aqui é a mesma coisa. Tá? Então, é um crime de preparação, mas ele autonomamente punido. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença de autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico, asfixiante ou material destinado à sua fabricação. Cuidado aqui. Porque, por exemplo, se vocês forem olhar, eu acho que é nitroglicerina mesmo, para fazer a dinamite, com areia e tal. Então, se a pessoa tiver areia em casa, gente, vocês não vão jogar ela nesse artigo, pelo amor de Deus, né? Areia. Agora, a nitroglicerina já... Agora, se ela tiver os dois, principalmente, tá? A não ser que ela prove por que ela tem aquela substância ali. E tem que ser... E tem gente que tem licença, tá? Que tá sem licença de autoridade. Pode ser que ela tenha essa licença. Assim como as fábricas de explosão aí, as pedreiras, têm licença para usar. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Menor potencial ofensivo aí, VCTCO. É fundamental a elaboração de exame pericial para demonstrar a natureza explosiva, tóxica ou asfixiante da substância fabricada. Nos outros crimes também, viu, gente? É essencial aí a perícia para analisar isso. Fornecida, transportada ou possuída pelo agente ativo, sem licença, autorização competente. Então, é essencial aí a perícia, porque senão o perito vai ter que falar, ó, isso aqui, mais isso que ele tem em casa, realmente dá para produzir essa bomba aqui, isso aqui, em geral. Tá? Contrariamente aos demais crimes deste capítulo, não é este de perigo concreto, mas sim de perigo abstrato. Os outros crimes, gente, não precisa gerar uma lesão, eles vão gerar perigo, mas um perigo concreto. O negócio tá pegando fogo, tem um gás no ar e tal. Esse não, esse é um perigo abstrato. A pessoa, só dela ter com ela antes de fabricar, já considera que isso gera um perigo à população, um perigo abstrato, que um dia ela possa vir a fabricar. Tá? Perigo abstrato. Muitos doutrinadores são contra esse tipo de crime, mas ele existe. Tá? Então, elemento subjetivo é só o dolo. A incolumidade pública, de novo, é um crime comum, um crime instantâneo, comissivo, unissubjetivo e formal. Lembrando aqui que ele é um pouco diferente, porque é de perigo abstrato. Não admite tentativa. Não existe, porque ele já é uma preparação. Ah, professor, mas o cara está tentando comprar um produto desse. Aí não é crime. Ele não admite essa tentativa, porque ele já é um crime de preparação. O cara está tentando comprar um produto, mas que ele vai ter que juntar com outro para formar. Então, ou ele comprou e tem com ele, e aí é crime, ou se ele ainda não comprou, não concretizou. Não tem tentativa aqui. Explosivo seja de uso privado das Forças Armadas, nós temos o princípio da especialidade. Olha o que diz o artigo 12. Importar ou introduzir no território nacional, por qualquer forma, sem autorização de autoridade federal competente, armamento ou material militar privativo das Forças Armadas, pena, reclusão de 3 a 10 anos. Parágrafo único, na mesma pena incorre quem, sem autorização legal, fabrica, vende, transporte, recebe, oculta, tem em depósito ou distribui armamento ou material militar de que trata este artigo. Neste caso,
tá? Se for de uso privativo das Forças Armadas, esse material, aí ele vai ser, pelo princípio da especialidade, responder aqui, e não no Código Penal. É um crime bem tranquilo também. E vamos para a nossa querida inundação. Causar inundação, expondo perigo à vida, à integridade física ou patrimônio. De novo, falando da comunidade pública. É até repetitivo esses artigos, né? Mas sempre é expondo a vida, em perigo à vida, à integridade física ou patrimônio. Pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa, no caso de dolo. Ou detenção de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Esse aqui eu acho que o doutrinador ficou um pouco cansado de ficar separando, né? Ele pôs tudo de um jeito só lá. Ele misturou. Ele falou, ó, reclusão de 3 a 6 anos e multa, doloso e detenção de 6 meses a 2 anos, no caso de culpa. Pôs tudo junto. Não pôs aquele bonitinho lá, modalidade culposa, ele cansou. Estava cansado já. Enfim, cabe tentativa? Vamos lá. Comercindo, almejando a criação de situação de perigo comum, dá origem a uma inundação. Mas por circunstâncias alheias à sua vontade, não consegue expor perigo, expor a coletividade à situação concreta de perigo. Cabe a tentativa. Você tentar causar uma inundação e não conseguir. Zé das Couves provoca a inundação, mas a situação é contida pelas autoridades públicas, sem provocação de perigo a pessoas indeterminadas. Nesse caso, mesmo ele tendo conseguido a inundação, o que a gente põe aqui é o perigo, é o risco. Então, tentativa. Ok? Novamente, a gente aplica a forma qualificada do 258. O 258 não se aplica ao artigo anterior, né, gente? Porque o artigo anterior é um perigo abstrato. Ele é o único que não se aplica esse 258. A esse aqui nós vamos aplicar o 258. Se gerar lesão corporal grave ou se gerar morte, aquelas causas ali, tá? De formas qualificadas. Vai aumentar a pena um terço ou o dobro. Elemento subjetivo, dolo e culpa, pode ser de forma dolosa, tá? Incolumidade pública de novo, crime comum, instantâneo, comissivo, mas ele admite, gente, a omissão própria. Por quê? Porque muitas vezes alguém tinha um dever de agir para impedir aquela inundação e a pessoa não faz nada. Ela vê outra pessoa causando inundação e ela que tinha um dever de agir não faz nada. Então ela responde de forma omissiva própria. Plurissubsistente, unissubjetivo, e ele é material de perigo comum concreto, que eu já falei com vocês, e aí é causar inundação. Vocês não estão ficando malucos. O próximo artigo chama perigo de inundação. É por isso que os professores de penal não gostam dessa matéria. Né? Falam, não, vou pular isso aqui, porque não é possível que tenha um crime de inundação e de perigo de inundação. Tem. O 255 fala, remover, destruir ou inutilizar em prédio próprio ou alheio, expondo a perigo à vida, a integridade física ou ao patrimônio de outrem, obstáculo natural ou obra destinada a impedir a inundação. Então, se tem algo que está impedindo uma inundação e você faz qualquer uma dessas coisas, remove, destrói, inutiliza, você comete esse crime de perigo de inundação, mesmo que ela não aconteça. Reclusão de 1 a 3 anos e multa. De novo, dolo e culpa, você pode remover de forma culposa. Incolumidade pública comum, instantâneo, comissivo, plurissubsistente, unissubjetivo e formal, porque não precisa acontecer inundação. Né? Não precisa mudar nada do mundo exterior. E aí eu trouxe para vocês esta tabela. Para quem ficou confuso, essa tabela está aqui para deixar vocês um pouco mais confusos. Vamos lá, brincadeira. Essa tabela está para resolver a situação. Tentativa de inundação, que é o artigo 254. Inundação culposa, tem no 254. E o perigo de inundação no 255. Vamos lá. Tentativa de inundação. A pessoa tem o dolo de criar uma situação de perigo. Consiste na inundação, mas o resultado expor perigo à vida, à integridade física ou ao patrimônio, não ocorre, por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, isso é uma tentativa dolosa de inundar algo. Então, vamos lá. Você vai pôr o artigo 254 combinado com 14. Sempre que você combinar com 14, inciso 2, é tentativa. Zé das Couves, almejando a criação de situação de perigo comum, dá origem à inundação, mas a situação é contida pelas autoridades públicas, sem provocação de perigos a pessoas indeterminadas. É uma tentativa de inundação, não um perigo de inundação. Inundação culposa. Não há intenção de causar inundação ou expor perigo à vida, integridade física ou patrimônio de outro. Mas o agente acaba produzindo um resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Inundação de casas próximas a uma barragem. Olha só que curioso. Decorrente de uma rachadura nesta. Erro de cálculo dos engenheiros. Imperícia.
eles respondem por inundação culposa. Tá? Culposa, se foi comprovado que foi por imperícia. Ok? E o período de inundação, que é esse que nós estamos estudando agora? Existe o dolo na conduta de remover ou destruir ou inutilizar o obstáculo natural ou obra, não precisa ser só natural, ou obra destinada a impedir a inundação, expondo a perigo a vida, a integridade física ou patrimônio de outra. Vamos lá. Gumercindo explode um rochedo localizado em vila próxima à sua casa, com o objetivo de diminuir a distância e o tempo percorrido para chegar até a sua residência. Gente, ele explodiu uma pedra só porque ele queria chegar mais rápido em casa. Ele não teve a intenção de inundar nada. O agente não sabia que atrás do rochedo havia uma vila e um riacho. Então aquela segurava o riacho de invadir a vila, aquela pedra que ele explodiu. Não houve inundação, tampouco pessoas feridas ou casas destruídas. Os moradores da vila agiram rapidamente e improvisaram uma barragem. O crime está configurado. O crime de perigo de inundação está configurado. Ele causou um perigo de inundação. Não uma tentativa, porque ele não quis inundar o lugar. Não admite modalidade culposa nem tentativa. Perigo de inundação não admite modalidade culposa nem tentativa. Tá? Se o agente tivesse a intenção de provocar a inundação, responderia por tentativa de inundação, claro. E se houvesse inundação, o agente responderia por perigo de inundação e inundação culposa em concurso formal. Calma, é fácil. Se o agente tiver a intenção de provocar a inundação e conseguiu, ele responde, tá, pelo crime de inundação consumado. Se ele tem a intenção de provocar a inundação e não consegue, tentativa de inundação. Agora, se ele, tá, nesse caso nosso aqui aconteceu a inundação, a intenção dele era destruir o objeto ali que estava segurando aquela pedra. Esse é culposo, é doloso. Mas ele não queria a inundação. A inundação é culposa. Então ele vai responder pelo perigo de inundação, dolosamente, porque ele removeu a pedra, e vai responder culposamente pela inundação, porque ele agiu de forma ali, talvez, imprudente de remover aquela pedra ali. Então ele responde aos dois crimes, por incrível que pareça. Ele responde por perigo de inundação dolosamente, préter doloso, né? E culposamente por inundação culposa. Por inundação. Maluco, né? Mas é assim que funciona. Tá? Vamos lá. Desabamento ou desmoronamento? Qual que é a diferença, gente, de desabamento ou desmoronamento? Vocês lembram? Ou sabem? Vamos lembrar? Não sei se já estudaram isso. Um de cada vez. Sempre todo mundo falar junto, que eu sei que todo mundo quer responder. Vamos lá, quem que sabe a diferença aí? Por incrível que técnicos pareça, o desabamento é de um prédio mesmo, de uma construção. Tá? E o desmoronamento tem a ver com solo. Tá? Aquele solo ali, o desmoronamento tem a ver com o solo. Então vamos lá, causar desabamento ou desmoronamento, expondo a perigo vida, integridade física ou patrimônio de outro. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Modalidade culposa, se o crime é culposo, pena detenção de 6 meses a 1 ano. Aqui ele já tinha descansado. Né? O doutrinador descansou aqui, ele voltou a separar a modalidade culposa da dolosa. No outro lá ele estava um pouco cansado e pôs tudo junto. Mas o quê? Desabamento, derrubada de obras produzidas pela ação humana, queda do teto de um prédio, por exemplo. Desmoronamento, fazer vir abaixo as partes do solo, rolamento de terras em morros próximos às habitações humanas. Essa é a diferença dos dois. O elemento dolo, tá? E culpa. Faltou aqui o culpa, dolo e culpa. Tem que corrigir. O bem jurídico tutelado em comunidade pública, o crime é comum, instantâneo, comissivo, mesma coisa de todos que a gente viu, plurissubsistente, unissubjetivo, mas ele é formal. Tá? Não precisa acontecer mesmo. É só o risco de acontecer, já caracteriza o crime. Se o agente provocar desabamento ou desmoronamento com o intuito de destruir, deteriorar ou inutilizar coisa alheia, e desde que a conduta não resulte em perigo, ele responde pelo crime de dano, que é o que eu estava conversando com o Adriano aqui. Tá? Ou dano qualificado, dependendo. Tá? Ou dano ao patrimônio público. Se ele qualificado por motivo egoístico, por exemplo, ele quer destruir aquela pessoa. Então guardem isso. Para ser algo, para caracterizar o crime de desabamento ou desmoronamento, tem que causar perigo comum. Se não causar, ele responde só pelo dano ao patrimônio. Cabe tentativa? Sim. Zé das Couves, contrário a determinada religião, e com o propósito de colocar em perigo a vida de inúmeros fiéis, instala explosivos na estrutura do teto de uma igreja. No momento que se inicia o culto religioso, ele aciona os explosivos de detonação das bombas,
mas o desabamento não se verifica por circunstâncias alheias à sua vontade. Tentou causar um desabamento, mas não conseguiu. Mesma coisa responde na forma qualificada do 258. Tá? É igualzinho. Não tem erro aqui. Ok. Vamos entrar agora nos crimes contra a saúde pública. Tranquilaço. E o primeiro deles, epidemia. Está no nosso Código Penal aí. 267. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Olha aí. Reclusão de 10 a 15 anos. Pesado, né? Claro, tem que ser, né? Pesadíssimo. Pesadíssimo. Se o fato resulta morte, a pena é aplicada em dobro. E aí, gente, se resultou uma morte ou 15 ou 1000 mortes. Tá? Aí é aplicado em dobro, uma pena só, é um crime só. No caso de culpa, a pena é de detenção, de 1 a 2 anos, ou se resulta morte, de 2 a 4 anos. O núcleo do tipo é causar, no sentido de produzir ou dar origem. Então, você produz aquilo ou você dá origem àquilo. A conduta, portanto, consiste em dar origem à epidemia, mediante propagação de tais micro-organismos. A propagação, ou seja, a proliferação ou disseminação, pode ser efetuada direta, você lança o vírus no ar, né, estilo, né, dos 12 macacos lá, ou indiretamente, pessoa portadora de moléstia infecciosa que comparece a recinto público e dolosamente tosse na direção de várias pessoas. Das duas formas, você vai estar respondendo pelo crime de epidemia. A epidemia é delito contra a saúde pública. Contra a saúde pública. O autor deve ter a intenção de ofender o corpo social, ofender a todos, e não de atingir uma pessoa individualmente. Senão, ele vai responder de novo, pelo homicídio qualificado por meio que possa resultar perigo comum. Então, ou lesão corporal, consumado ou tentado. Então, se ele quer ofender uma pessoa só, aí ele vai responder ou pela lesão causada ou pelo homicídio. Se ele quer causar problema na sociedade em geral, ele responde pelo crime de epidemia. Elemento subjetivo, dolo e culpa, saúde pública, crime comum, instantâneo, comissivo. E aí tudo que a gente já estudou, plurissubsistente, unissubjetivo e material. Comissivo é uma ação, né? Precisa de ação instantânea, acontece no momento da ação da pessoa. Plurissubsistente, você pode fracionar o intercrimes. Unissubjetivo pode ser praticado por uma pessoa só ou mais, e é um crime material. Exige uma mudança no mundo exterior. As epidemias não se confundem com endemias ou pandemias. Cuidado. Endemia é a doença infecciosa que, em face das características do ambiente, manifesta em determinada região. É o caso da dengue, frequente nas regiões tropicais. Pandemia, por sua vez, é a epidemia que se alastra de forma desproporcional e simultaneamente em várias regiões, difundindo-se por diversos países ou até mesmo por vários continentes, provocando inúmeros óbitos, a exemplo da tuberculose, da peste negra e da gripe espanhola. E a gente sabe mais uma que vai ser acrescentada nos próximos livros, né? Enfim. Então, não confunda epidemia com pandemia. Tá? E aí, a pandemia? A pandemia vai ser uma questão internacional. A epidemia a gente trata aqui. Epidemia é o contágio de uma doença infecciosa que atinge grande número de pessoas habitantes da mesma localidade ou região. Doença contagiosa que surge rapidamente em um local e atinge simultaneamente um grande número de pessoas. Isso é epidemia. Tá? Tentativa? Sim, vamos lá. Um cientista está estudando um vírus altamente infeccioso e, revoltado com a sociedade que elegeu certo político que não lhe agradou, decide espalhar os micro-organismos no ambiente com o escopo de provocar uma epidemia. Sai do laboratório com o vírus em um tubo de ensaio e, no momento que ele lança os germes no ar, outro cientista aparece e dispara contra o vírus uma potente composição química que elimina a sua eficácia contagiosa. Hollywoodiana a parada. Isso aqui é Hollywood, parceiro. Vai fazer um filme só para você explicar a tentativa do crime de epidemia. Mas é bem isso mesmo. É bem isso. É isso aí. Vai fazer o quê? Cabe tentativa? Cabe, mas é isso aí. Fernando, sim. Se você exigir da gente umas histórias hipotéticas desse nível, a gente tá lascado. Não, fica tranquilo. A primeira pergunta da prova é essa. Fale uma tentativa para o crime de epidemia, exceto a que o professor deu em sala. Eu quero ver vocês pensarem em outra. Complicado. Não, mas fica tranquilo, isso não. Isso não. Isso eu prometo que não. Vamos lá.
A epidemia agravada por morte é crime hediondo, tá? Tá lá na lei de crimes hediondos. Epidemia, quando é agravada por morte, ela é crime hediondo. Infração de medida sanitária preventiva. Alguma dúvida sobre a epidemia? A aula de hoje é tranquilinha, mais rápida. Nós vamos passar. Fala comigo. Estou com dúvida da seguinte situação. Por exemplo, eu moro num distrito onde não tem ainda a incidência da contaminação. O indivíduo está contaminado em BH e ele foge e vem para o distrito com o liame subjetivo de contaminar, de disseminar a doença. Porém, ele só contamina uma pessoa e é detido. A incidência desse crime? Então, se você está falando de uma epidemia, não da pandemia que a gente está hoje... Não, é da pandemia. No não, caso, ele não. está com Covid-19. Não, porque aí nós estamos em pandemia e não epidemia. Isso aí é tratado de forma internacional. Aí ele pode responder vão ser crimes internacionais, tá? É outra coisa, não vai ser epidemia. Mas se a gente estivesse tratando de uma epidemia, ele poderia sim, porque mesmo que ele infectou uma pessoa só ou ninguém, ele colocou em risco e em perigo essas pessoas. A lei não quis cuidar de pandemia. O Código Penal poderia ter colocado. Mas a gente não pode fazer analogia malaparta. Então, se ele colocou só aqui epidemia, nós não podemos jogar para pandemia. Tá? Vamos lá. Infração de medida sanitária preventiva. Essa aqui é bonita de ver. Vamos lá. Infringir a determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Olha, que muita gente achou que não existia. Tá aí, ó. Tá aí. Crime. Crime. Ah, mas os estados não podem fazer isso, o município não pode fazer isso. Tá aí, ó. Tá aí. Detenção. Pode falar. Estado de sítio. O prefeito pode implantar? Não pode. Mas você deve pensar no estado de sítio, né? Não tá muito diferente do estado de sítio, mas muito diferente. Não, só faltou, tá com os carros de som falando e os pessoal armados, mas por enquanto eu vou preencher de cabeça. Não, muito diferente do estado de sítio como está sendo implementado aqui. Um toque de recolher e um estado de sítio são coisas, meu Deus, mundos diferentes. Aqui em Tavares já passa no carro do Covid. Pelo menos passou aqui no Gabiró. Não, isso é outra coisa, mas o estado de sítio, claro, o estado de sítio só pode ser determinado pelo presidente depois do Congresso aceitar, e são coisas completamente diferentes, né? O toque de recolher é muito diferente do estado de sítio. Mas vamos lá. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Claro, né, gente? Se um funcionário público, se o agente é funcionário público da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro, ele tem a pena dele aumentada, porque é alguém que sabe a gravidade de não cumprir o que o poder público decidiu de impedir a introdução e propagação de doenças. Então, gente, como que pode ser feito isso? Por leis, decretos, portarias, resoluções. Então, deve ser de cunho imperativo e obrigatório. Tá? Isso ficou faltando. Tem que corrigir isso aqui. Excluindo meros conselhos ou advertências. Então, assim, vamos dar um exemplo aqui. Aconselhamos que usem máscara. Pode ser aqui? Não. É obrigatório o uso de máscara? Aí pode. É diferente. Se for um conselho, não. Eu vou dar uma corrigida de mandar para vocês nesse final aqui. Qualquer autoridade federal, estadual, distrital ou municipal competente para o ato, a qual deve constar rol de suas atribuições legais. É aqui que foi a decisão da STF. Tá? Para as decisões que estavam sendo tomadas pelos prefeitos e governadores, se questionou a STF. Tudo bem, qualquer autoridade pode decretar essa, né? Assim, porque nós estamos falando de uma norma penal em branco. Ela precisa de um complemento. Ok, qualquer autoridade pode. Mas e essas que estão sendo colocadas? Lockdown, uso obrigatório de máscara, você não poder sair depois de tal hora, toque de recolher, só uma autoridade federal poderia fazer? Esse era o pensamento inicial. O STF disse não. Devido à pandemia, agora pode tanto as autoridades municipais quanto as estaduais também colocarem as suas, e quem não cumprir estaria cometendo este crime aqui. Forma qualificada do artigo 285 do mesmo jeito. Tá? Mesma forma. Okay? Vamos lá.
Dolo e culpa, saúde pública é um crime comum, instantâneo, comissivo, tá? Plurissubsistente, unissubjetivo, e aquele é formal. Você não precisa causar nenhum dano, só você não cumprir, igual máscara. Suponhando que seja proibido sair de casa sem máscara. O fato de você sair já é o crime, você não precisa ter passado para nem nada. Ok? Fechamos aqui. Omissão de notificação de doença. Deixar o médico denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Outra norma penal em branco. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vamos lá, norma penal em branco, mas o artigo 7º da Lei 6.259 vai dizer, e da Portaria 1100 também. Pelo Ministério da Saúde, elenca diversas doenças de notificação compulsória, seja em todo o território nacional, cólera, dengue, difteria e tal, tudo isso, qualquer médico, o médico está lá no interior, teve uma pessoa com isso, ele é obrigado a notificar. Ou seja, em áreas específicas, estossomose, malária e tal, o médico é obrigado, tá? Ele é obrigado a falar. Com qual autoridade pública? Gente, a autoridade pública daquela região ou a autoridade pública que vai ser efetiva para aquele combate. O Ministério da Saúde, na União, por exemplo. Né? A dengue seria o Ministério da Saúde, porque é algo nacional. Tá? Vigilância sanitária, se for algo municipal, um problema ali municipal, mas obrigatório de ser comunicado, vai depender o grau que aquela doença pode atingir. E também forma qualificada do 285. Okay? Elemento subjetivo, aqui é só o dolo, vai fazer isso culposamente. A saúde pública, crime próprio, só pode ser cometido por médico, e é um crime instantâneo. Não é um crime comissivo, aqui já é um crime omissivo, é deixar de fazer. Tá? É um crime unissubsistente e é um crime unissubjetivo. Por que é um crime unissubsistente? É um único ato, é o ato dele de não comunicar. Não tem um intercrimes aqui. O ato dele de não comunicar já praticou o crime. Então, até hoje, a gente estudou, acho que 99% dos nossos crimes seriam plurissubsistentes. Esse é unissubsistente. E é um crime de mera conduta. Só o fato dele não fazer já configura o crime. É menos que formal ainda. É só uma mera conduta. Exercício legal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. Exercer, ainda que a título gratuito, guardem o ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico, sem autorização legal ou exercendo-se-lhe os limites. Detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado com fim de lucro, aplica-se também multa. Tá? Então, vamos lá. Olha o que o artigo 5º diz, gente. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ok. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Então, para você fazer isso aqui, você tem que atender às qualificações profissionais que a lei estabeleceu. Tá? A profissão de médico visa o tratamento de pessoa humana na cura ou prevenção de moléstia ou correções de defeitos físicos. A profissão de farmacêutica é a arte de preparar os medicamentos. E a profissão de dentista tem o objetivo do tratamento das moléstias dentárias. Então, esses 3 aqui a doutrina julgou. Ah, professor, e o advogado? Não julgaram, que seria interessante aqui. O que se questiona muito, e o médico veterinário? Que seria muito interessante aqui também? Não colocaram. Não podemos fazer uma analogia em Malaparte. É só o exercício legal da medicina, arte dentária ou farmacêutica. O verbo exercer é indicativo de habitualidade. Não basta a realização de um único ato privativo do médico, dentista ou farmacêutico. Existe a reiteração de atos, reveladores do estilo de vida ilícito assumido pelo farsante. Então, gente, o que isso aqui pega? Infelizmente, nesse caso, pega as parteiras, que ainda existem lá no interior, né? A não ser que seja provado que não tinha médico e toda vez chamam ela e ela age, né, em estágio de necessidade. Aí, ok, não tem médico. Agora não, tem médico na cidade, mas já vai a parteira? Aí ela responde por esse crime aqui. Tá? E não é uma vez. Ah, alguém está passando mal, você dá um remédio, ou você fala com alguém, não, toma esse remédio aqui que é legal, ou você cuida de alguém que está mal, como o médico fosse, ou do dente de alguém, né? Todo pai aí que amarrou o dente do filho na maçaneta e empurrou aí estaria respondendo por esse crime. Não. É um crime aí que exige essa habitualidade. A pessoa tem que se mostrar como médico, um dentista, né, um farmacêutico, e mostrar habitualmente aquilo ali, sempre fazer aquelas atitudes, tá? Mostrar para a sociedade. O crime é doloso, a bem tutelada é a saúde pública. O crime é comum, mas ele é próprio nessa parte aqui, ó. São legal, exercendo
ou excedendo os limites. Eu pus exercendo? Excedendo. Ah, tá. Excedendo os limites. O que acontece, gente? Qualquer um pode praticar o quê? Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de médico, dentista ou farmacêutico. Mas só o médico, dentista ou farmacêutico pode exceder os limites. Então, um dentista que faz algum tratamento que é tipo de um médico. O médico que vai cuidar do dente da pessoa, que é tipo do dentista. Um farmacêutico, né, que sugere um remédio, que prescreve um remédio que ele não pode fazer. Então, nesse caso, é o médico, farmacêutico, o dentista agindo além dos seus limites. Então, a profissão, né, exercer a profissão ali, de forma legal, qualquer pessoa pode praticar, crime comum. Mas exceder, só o médico, farmacêutico ou dentista podem fazer. É um crime habitual, ele exige habitualidade. Uma vez só que você fizer, duas, tal, não tem problema. Ele exige habitualidade. É um crime comissivo, é unissubjetivo, uma pessoa só pode fazer, e é um crime formal. Não precisa ter qualquer mudança no mundo exterior. O dentista prescreve vários remédios. Perdão, o dentista não, né? O farmacêutico. O que ele não pode fazer? Ele prescreve vários remédios. Ok. Ninguém toma aqueles remédios que ele prescreveu. Não teve uma alteração no mundo exterior. Mas ele vai responder por esse crime. Forma qualificada. Aplica-se o artigo 285. Eu não sei se vocês perceberam, mas porque eles são muito parecidos, né? Só inverte ali o número. Eu comecei a falar, e ninguém falou nada, da aplicação do artigo 285. Mas o artigo que a gente estava aplicando de forma qualificada é o 258. Não sei se vocês notaram essa diferençazinha ou deixaram passar. Mas o que acontece, gente? O artigo 285, sabe o que ele fala? Mesma coisa, ele fala assim, ó, aplica-se a esse também capítulo o mesmo que aplica o 258. Então é a mesma coisa que a gente estudou. É aquele aumento de pena de 1/3 para, se for lesão corporal grave, e também aquela questão, se for a morte, duplica-se a pena, né? A pena em dobro. Então, agora a gente vai usar o artigo 285, para a forma qualificada. Mas o artigo 285 ordena a aplicação do 258. Como o 258 estava mais em cima, não quiseram usar, usaram o 285 para esse capítulo aqui que a gente está usando agora. Charlatanismo. Olha só, chegou. Ô, Fernando. Pode falar. Antes de você começar, deixa eu só tirar uma dúvida. Claro. No caso de cirurgias, eu não sei se o termo é espirituais ou do espiritismo, como que há nesse caso? Não caracteriza como exercício legal, porque não se passa como médico, né? Nós vamos chegar agora no charlatanismo. É agora. Tá? No charlatanismo e curanderismo também. São os dois próximos. Tá bom? Você pode chegar lá. Então, vamos lá. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Alguma dúvida ainda no exercício regular da medicina, gente? Uma coisinha? Uma mão que parece? Tranquilo. Vamos lá. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Inculcar é aconselhar, apregoar, sugerir. E anunciar é notificar, divulgar pelos meios variados, panfletos e tal, cartazes, rádio, televisão, etc. Ok? Vamos lá. A ilicitude reside no segredo e na meu Deus, vamos lá, devagar. Infalibilidade, ok? Da cura de determinada doença. Então, ciências médicas, gente, elas não prometem cura por meios secretos ou procedimentos que inevitavelmente o charlatão, ele vai dizer, eu tenho um meio infalível aqui, eu tenho um meio secreto, você vai ser curado, eu tenho certeza, se você fizer isso que eu estou te mandando. E aí essa lei tenta punir o charlatanismo. Não se admite a modalidade culposa, ele não pode fazer isso culposamente. Existe uma divergência doutrinária quanto a saber que o tratamento é ineficaz. O Nutt, que é um doutrinador, né, muito conceituado, ele diz que não interessa se o charlatão sabe ou não que aquilo é ineficaz. Porque a gente está tentando proteger, né, a sociedade, proteger a saúde das pessoas. Então, mesmo que o charlatão não saiba que aquilo é ineficaz, se ele está fazendo isso, ele faz a pessoa deixar de procurar um médico, por exemplo. Então, ele responde pelo crime. Mas grande parte da doutrina entende que o charlatão tem que saber que o que ele está fazendo é ineficaz. Ele tem que saber que ele está aplicando uma espécie de um golpe ali, mesmo que sem dinheiro ou para se promover de qualquer forma, ele tem que saber disso. Tá? Então, vai depender dessas divergências, podem escolher qualquer um dos dois lados. Temos o estelionato. São praticamente iguais, mas olha a diferenciação. Embora seja a regra geral,
Nem sempre o sujeito é movido pela intenção de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio. O charlatão, às vezes, ele só quer se mostrar como um grande curador, um cara que nunca conseguiu entrar em medicina ou nada disso, e ele quer mostrar que ele tem um sistema ali que cura as pessoas, ele quer ser reconhecido, né, como alguém que consegue curar as pessoas com um método infalível. Então, nem sempre ele está buscando, tá, enganar as pessoas nesse sentido, de conseguir algum dinheiro em cima das pessoas, ou de conseguir aquela vantagem ilícita prejudicando alguém. E segundo, sua prática implica em perigo à saúde, pois diversas pessoas deixam de receber tratamento médico adequado pelo fato de acreditarem na conversa fiada do charlatão. Agora, se o cara quis, tá? Ele quis as duas coisas. Ele começa a anunciar um negócio médico diferente, fala, olha, eu tenho a cura aqui, se você jogar esse sprayzinho aqui, tem a cura do câncer, você vai conseguir ser curado do câncer e tal, se jogar esse spray, eu garanto isso para vocês e tudo. Ok, ele está anunciando uma cura por meio secreto infalível. Eu não posso dizer o que tem dentro desse spray, mas tem certeza que você vai ser curado. Ok. Só que para você comprar esse spray de mim, eu vou cobrar R$5.000. Aí nós vamos ter, de novo, um concurso material. Guardem, porque os outros a gente viu como concurso formal. Esse concurso é material. Por quê? Porque, primeiro, ele está anunciando. E, segundo, ele está dando golpe, que é pegar o dinheiro da pessoa. Então, como são bens jurídicos totalmente diferentes aí, um é o risco à saúde e outro, né, o patrimônio, no caso do estelionato, ele responde por concurso material. Concurso material, ele tem duas ações e comete dois crimes. Tá? Ele vai cometer o charlatanismo e ele vai cometer o estelionato. Pode falar, Adriano. Então, esse livro que, no meu ver, meu humilde parecer, ele é inconstitucional. Sabe por quê? Primeiro, que ele está interferindo na liberdade de culto. A pessoa ele acredita no que ele quer. O Estado não pode chegar perto de mim e me falar aquilo que é charlatão, não é, na minha liberdade de culto. E outra coisa, quem que vai fazer a medição lá para ver se é secreto ou infalível? Porque nem na medicina mesmo, a medicina não é certa. Você não tem nenhum medicamento que você pode garantir. Não tem nenhum medicamento que é garantir a cura. Qualquer um que falar que qualquer medicamento no mundo ele cura uma pessoa, é muito difícil, porque vai de pessoa para pessoa. Então, no meu ver, isso é inconstitucional, porque você tá atingindo aqui uma liberdade de culto. A pessoa pode crer que ele vai ser... E também, ele não pode querer ter um médico se eu não quiser tratamento médico. Exemplo assim, porque você não é obrigado a se tratar como... Vamos supor, você está doente, você não é obrigado a ir no médico. Você vai fazer um tratamento médico, você não precisa de ir. Isso eu acho que está ferindo o direito individual. Tá, vamos lá, algumas coisas. Você está confundindo charlatanismo com curandeirismo. Curandeirismo é o próximo artigo. E aí aplica exatamente tudo aí que você falou. Tá? O charlatanismo, então, você vem da parte majoritária da doutrina, que entende que o charlatão tem que saber que o que ele está fazendo é ineficaz. Aí sim configuraria o crime de charlatanismo. Não é um cara de uma igreja que está tentando ajudar alguém, que está tentando fazer um bem, não. É um cara que sabe que o que ele está fazendo é ineficaz e ele, para se promover de alguma forma, começa a vender aquele produto mágico ali. Então você concorda aí com a maioria da doutrina. Tem um doutrinador só, que é o Newt, que fala que independente se ele saber ou não. Mas a maioria da doutrina entende que ele tem que saber, justamente por isso que você está falando, ele tem que saber que o que ele está vendendo ali é algo ineficaz. Vender não, que o que ele está produzindo ali é algo ineficaz. Primeiro ponto. Ok. Sobre o negócio que você falou do médico, vai depender, né? Porque se for uma doença transmissível, ou dependendo da pessoa, mesmo que ela não procurar um médico, mas se o médico tiver uma notícia, o médico é obrigado a ir lá e cuidar daquela pessoa, né? Porque o Brasil nós colocamos que é obrigatório o Estado cuidar da saúde das pessoas. Mas procurar um médico obrigatoriamente, se não for transmissível e se o médico não estiver sabendo daquela situação, realmente pode não acontecer. Então, nós vamos falar do curandeirismo na próxima, tá? Mas o charlatanismo, para a maioria da doutrina, é exatamente o que você disse. A pessoa sabe que o que ela está vendendo ali, o que ela está propagando, vendendo, que eu falo não precisa ser financeiramente, é algo, tá? Que a cura por meio secreto e infalível não vai acontecer e ela engana as pessoas assim. E aí, por que ela causa o mal à saúde pública? Porque aquela pessoa que falou assim, não, esse cara me prometeu e tal essa cura, e essa cura não vai existir, porque o charlatão sabe que essa cura não existe, ele vai lá e ele comete esse crime. Agora, o que você falou da ciência é justamente isso. A ciência médica, como eu coloquei, ela não promete cura, porque é impossível prometer cura, tá? Por meios secretos ou procedimentos inevitáveis que não alcançados. A ciência médica não promete cura de forma nenhuma, até porque a grande maioria dos remédios são drogas e eles têm até seus efeitos colaterais.
no geral. Então, o que esse crime quer proteger? A saúde pública de alguém que está prometendo uma cura, porque você não pode prometer cura, porque nem a ciência pode prometer cura. E algo secreto e infalível, sabendo que aquilo não vai dar resultado. É isso, normalmente, o que o crime de charlatanismo quer fazer. Por isso que quem comete é um charlatão, né? Como a expressão já diz. Ok? Então, a gente entra Professor, no dolo. Pois não. professor, esse falar. crime também necessariamente ele não exige a obtenção pecuniária também não, né? Sem obtenção também é o crime, né? Exatamente. Dependendo da obtenção pecuniária, a gente vai ter o estelionato com esse crime. Sem obtenção combinado, principal, né? Porque normalmente a pessoa ela só quer ser vista, bem vista pela sociedade, só quer ser reconhecida como um grande, né, uma grande pessoa que tem um método infalível, que descobriu algo infalível, que descobriu um gel, um pó, uma coisa assim. Tá? No caso, você ouviu a situação lá daquele pastor Valdomiro lá que estava anunciando lá e também cobrando pelo aquele feijão, segundo ele, que Então, cura a Covid? Acho que o nome dele é Valdemiro, né? Não Valdomiro, eu acho. Acho que é Valdemiro. E eles estavam querendo encaixar ele no próximo artigo. De novo, não nesse aqui, nós vamos falar do próximo. Não no charlatanismo, e sim no curanderismo. Tá? Alguns países do mundo já encaixaram, inclusive, tanto a igreja dele quanto a igreja universal. Em Angola, por exemplo, foram alguns pastores presos por isso. Mas aqui no Brasil não, e o Adriano já explicou o motivo porque no Brasil não. Mas nós vamos chegar lá. Bem jurídico telado, saúde pública. Pois não, pode falar. Mas esse curanderismo também, acho que ele está englobado lá no caso o anúncio, né? Só o anúncio, no caso, né? O curanderismo ou o charlatanismo? O charlatanismo, imputar ou anunciar. Só do fato dele anunciar, já sim. Já sim. Não exige que as pessoas, resultado naturalista, né? Que as pessoas fazem um ato de seguir aquilo que ele fala, né? Por isso é um crime formal. Se tem um charlatão falando, eu tenho algo infalível que vocês vão, né? Vocês vão saber. Tá? Então vamos lá. Crime comum, instantâneo, comissivo, plurissubsistente, com a tentativa possível. Ele é unissubjetivo, pode ser praticado apenas por uma pessoa, e é um crime formal. Não exige um resultado naturalístico. A forma qualificada, a mesma coisa, gente, do 285, que remete ao 258. Não precisa, né, aliás, tendo lesão corporal de natureza grave, a pena aumentada um terço, causando a morte, a pena é dobrada. Vamos ao curanderismo, então. Esse sim entra. Exercer o curanderismo. 1. Prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou outro meio, fazendo diagnósticos, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Se o crime é praticado mediante remuneração, o agente fica também sujeito a multa. Curanderismo é a prática consistente no ato de restabelecer a saúde alheia por pessoa a quem não é atribuída função, capacidade ou poder para tal fim. Ok? Vamos lá. Nós temos também a forma qualificada do 258, 285 remete ao 258. É praticado só pelo dolo, saúde pública, é um crime comum, ele é habitual, então não admite tentativa. É aquela pessoa que exerce sempre o curandeirismo. É aquela pessoa que mora lá no meio de um mato lá, e ela vai e ela pratica isso aqui. Ela prescreve sempre as coisas, ela ministra ou aplica coisas habitualmente. 1, 2 vezes não é. Mas ela fazendo isso habitualmente, ela responde pelo crime de curandeirismo. Tá? Vamos lá. Formal também, não precisa ter uma mudança de estado naturalístico, que normalmente não acontece, porque justamente é o curandeirismo. Um crime comissivo e unissubjetivo. Estado laico. Os atos inerentes aos rituais religiosos, a exemplo de passes efetuados no espiritismo e as benzeduras dos padres católicos, constituem-se autênticas manifestações da fé e não se encaixam no tipo penal do curandeirismo, pois são incapazes de oferecer perigo à saúde pública. Primeiro ponto. E os abusos de atividade religiosa? Aí sim, nós temos alguns lugares que acontecem as cirurgias espirituais, pessoas realmente fazendo cirurgias, tirando membros, né, e cortando e mutilando ou o que for. O que acontece? Mesmo assim, o Brasil decidiu que não se encaixa no curandeirismo porque o Estado é laico. A pessoa tem o direito de acreditar no que ela quiser, na religião que ela quiser, exatamente tudo que o Adriano falou. Mas o direito penal não pode ficar alheio a isso, no sentido assim, ok, nós não aplicamos o curandeirismo,
porque o Estado é laico e isso é uma religião. Mas você só pode disponibilizar dos seus bens, né, os bens disponíveis, obviamente, que são até as lesões leves que foram entendidas assim. Então, se causou lesão grave, gravíssima ou morte, o Estado vai agir. Não no curandeirismo, vai agir na lesão corporal ou no homicídio. Tá? Então, se algum... Vamos pôr aqui que vocês estão pensando na imagem. Porque o curandeirismo não é pensado para líderes religiosos, como eu estou falando com vocês. Né? Tanto que o Brasil entendeu. Como somos laicos, a pessoa pode acreditar no que ela quiser e fazer o pacto, o que ela quiser ali, não tem problema. A questão é, se um pastor, um padre, um reverendo, uma autoridade espiritual, passa alguma coisa, ou entrega alguma coisa, ou qualquer coisa de cura, e isso gera na pessoa, a pessoa come aquilo ali, por exemplo, passa muito mal, vai no hospital, e mostra-se que aquilo causou uma lesão corporal grave, aí ele pode responder por lesão corporal grave, levou à morte da pessoa, amputou um braço, amputou uma perna, ele responde por esses crimes, mas ele não responde pelo curandeirismo. Então, se tiver cunho religioso, não responde pelo curandeirismo. Tá? O curandeirismo é aquele cara que está lá na cidade, sem cunho religioso, que faz tudo isso aqui que fala. Prescreve, ministra, aplica habitualmente, tá? Usa gestos, faz diagnósticos. Então, esse cara responde pelo curandeirismo. Se houver apelo religioso, não. E aí eu trouxe para vocês essa diferença, para vocês terem a noção. Exercício ilegal da medicina, charlatanismo e curandeirismo. Aqui ficou bem simples. Sujeito ativo. Pode ser qualquer pessoa, inclusive a pessoa dotada de conhecimentos médicos, desde que não esteja devidamente habilitada pelo exercício da profissão. Ok, o charlatanismo pode ser qualquer pessoa, inclusive o médico. O médico também pode responder para o charlatanismo, porque ele é médico, mas eu sou... Isso a gente vê direto nessa época de pandemia, então. Eu sou médico, sei lá quando, e esse remédio aqui previne do Covid. Compra, pronto. Nós estamos vendo aí acontecer charlatanismo direto. Qualquer vídeo que você recebe é um médico falando, sou médico há 30 anos e aqui eu prescrevo para os meus clientes isso e aquilo, que vai, né, infalível, pode encaixar exatamente no charlatanismo. Curandeirismo pode ser por qualquer pessoa, mas o sujeito ativo não se passa por médico, dentista ou farmacêutico. Tá? Ele não se passa, porque se ele se passar por médico, dentista ou farmacêutico, ele responde pelo exercício legal da medicina. Conduta do exercício legal da medicina consiste no desempenho da atividade médica sem autorização legal, qualquer pessoa, ou excedendo-lhe os limites, os limites, aí só para os profissionais, né? Só para o médico, para o dentista ou para o farmacêutico, como a gente viu. A conduta do charlatanismo consiste em anunciar a cura de determinada enfermidade por meio secreto ou infalível, ciente de que seu procedimento não é idôneo para tanto. Então, eu sei que não vai funcionar, mas eu vou fazer desse jeito. E o curandeirismo consiste em promover habitualmente, crime habitual, a cura por meio de métodos vulgares, sem qualquer base técnico-científica, acreditando, porém, ser capaz de curar seu paciente. Então, o curandeirismo ele pode acreditar realmente que ele é capaz de curar o paciente. Tá? Essa aí é a diferença dele. Vamos lá. Dúvidas no quadro aí? Ou na matéria de hoje? Tranquilinha, mamão com maionese. Hoje eu falei com vocês. Essa aula as pessoas não costumam dar, porque esse tipo de crimes que, né, que basicamente nunca acontecem, mas eu achei interessante trazer para vocês. A gente tinha uma aula aí sobrando, então na próxima aula nós vamos entrar nas matérias que aí já volta a ser algo mais pesado um pouco. Professor, Pode falar. eu estou com dúvida lá na epidemia. No caso, ela não se correlaciona com a pandemia, não? Não. Não, porque, como eu te falei, a gente não pode usar analogia em malapartem. Se o Código Penal trouxe epidemia, e se nós estamos diante de uma pandemia, a gente não pode punir por aquilo. Tá? Aí vamos ter que ver se normalmente órgãos internacionais para fazer essa punição, porque está algo se espalhando pelo mundo, que se espalhou pelo mundo inteiro, né? Não só a nível do Brasil. Tá? Mas eu vou olhar quais, deve ser algum tratado, provavelmente há algum tratado internacional sobre pandemia. Eu vou ver se eu trago ele para vocês darem uma olhada. Ô, Fernando. Sim. Uma dúvida no seguinte, lá dos... Na verdade, está um pouquinho relacionado com 283 e 284. No caso que você comentou sobre o abuso religioso, mas quem, vamos dizer assim, identifica, por exemplo, eu que estava lá, passei por uma cirurgia,
E aí eu vi que aquilo era uma enganação e faço a denúncia, ou eu, por exemplo, fui parar no hospital e eu não, mas eu acredito que a cirurgia deu certo e tal, mas aí o Estado faz a denúncia. Sim, porque são bens indisponíveis. Então, se você foi parar no hospital, você fez uma cirurgia, porque você estava com uma dor enorme no braço, aí você fez com algum líder religioso e ele cortou seu braço fora, tá? Então, neste caso, ele vai responder por essa lesão corporal. Agora, ele não vai responder pelo crime de curandeirismo. Como eu te falei, essa parte religiosa, mesmo que seja esses abusos que a gente diz, quando eu falo em abuso, é você passar do campo da lesão corporal grave, gravíssimo e homicídio. Você entrar nesse campo, aliás. Se você não entrou nesse campo, o cara pode fazer o que ele quiser ali, com a pessoa consentindo, né? No campo espiritual, pode fazer o que ele quiser, ele pode fazer um ritual, ele pode fazer qualquer coisa ali com a pessoa, desde que não ofenda nenhum bem protegido pelo direito penal, que não há problema nenhum. E ele não pode ser considerado, não pode entrar no curandeirismo dessa forma. Ok? Não entendeu? Não é isso. Acho que para mim não foi caracterizar, mesmo eu ter perdido um braço, entendeu? Para mim não foi uma lesão. Existe uma ação penal pública incondicionada. Ah, tá, entendi. É uma ação penal. Então, você não pode disponibilizar do seu braço. A gente só pode disponibilizar de bens e a gente pode disponibilizar, e se entendeu, pela lesão corporal leve, porque senão a tatuagem seria crime. Então, se entendeu que a lesão corporal leve, até a lesão corporal leve, pode ser disponibilizado. Mas você não pode disponibilizar de sua vida, permitir que alguém te mate, você não pode disponibilizar de seus membros, né? Lesão corporal grave, gravíssima. Então, se você fez isso, e teoricamente, ninguém denunciou, aconteceu o crime, né? Mas ninguém denunciou, você cortou seu braço, você conseguiu se tratar, deu uma desculpa lá no hospital, se tratou e tal, ficou quieto, acabou, né? Ok. Mas se você chegou lá no hospital, tô sem um braço, mas precisava só de um remedinho porque eu fiz uma cirurgia espiritual, o cara cortou meu braço, tá tudo certo. Na hora o médico vai comunicar e essa pessoa vai ser presa pela lesão corporal. Tá? Mas aí não é escolha sua de falar que sim ou que não. É uma ação penal pública incondicionada. Mais alguém? Mais alguma? Finalizamos aqui. Ok, peço todos na próxima aula, que nós vamos entrar talvez na matéria mais importante do semestre, a nossa querida próxima aula. Gostaria que todos estivessem aqui para a gente estudar junto. Tanto que a próxima aula vai ser dividida em duas, nós vamos ter um pouquinho na próxima, um pouco na outra, né? Vamos começar com moeda falsa e vou tentar dar uma revisão. Então, daqui 3 semanas é a prova de vocês, né? Vamos ter uma aula, a segunda até metade, depois uma revisãozinha, e aí, prova. Tranquilo? Ô, professor. Sim, pode falar. Coloca aquele crime de epidemia para me tirar umas dúvidas aqui, por favor, na tela aí, que tá uma classificação. Tá aqui, epidemia. Aí, obrigado. Dá uma lida aqui. Gente, se vocês não tiverem alguma dúvida, vocês podem ir. Muito obrigado, viu? Agradeço vocês. Estou à disposição aqui no WhatsApp, fiquem à vontade, tá? Alô, boa noite, professor. Alô, boa noite. Até mais. Antônio. Alô, até mais. Até mais. Fernanda, Letícia me ensinou como é que entra pelo Teams, só que eu não achei as aulas, eu acho que não está disponível. Como é que eu não entendi? Desculpa. As aulas gravadas, eu consegui enviar pelo aplicativo, só que não tem nada. Onde
Sim. Tá? Eu vou fazer o seguinte, vou baixar e vou upá-las no YouTube para vocês, tá? Todas as últimas, essa semana ainda. Ô, professor, eu também não estou conseguindo acessar as aulas gravadas. Eu entrei no AVO para me ver no fim de semana, para me colocar em dia, né? Para ver Não, tá. resumo. Eu vou pôr no YouTube amanhã e mando lá no grupo para vocês. As últimas 3 aulas, nossa. Inclusive tem que parar isso aqui, né? Oh, meu Deus. Tá gravando até agora. Muito obrigada.